Vamos falar um pouquinho hoje sobre liberdade? O que é liberdade para você? O que é se sentir livre na sua concepção? Bom, falar sobre liberdade, no meu ponto de vista, não é fácil, porque são muitos conceitos aí que a gente tem de liberdade que a gente precisa entender eles, racionalmente falando. O Renato Russo dizia que disciplina é liberdade, mas isso soa até um pouco paradoxal, porque o conceito popular que a gente tem de liberdade é um pássaro voando no céu. É onde ele não tem barreira, ele não tem limite de espaço, ele está simplesmente solto numa imensidão. Isso tudo traz pra gente uma reflexão de que a nossa vida também é assim. A liberdade, ela é um comprometimento que a gente tem com a gente mesmo, né? Porque a gente tem muitas possibilidades, a nossa vida é um mar de possibilidades. A gente pode fazer tudo, a gente cria coisas o tempo inteiro, né? A gente já falou disso aqui também. Mas a liberdade, ela é o espírito de criar e determinar pra gente mesmo quais são os nossos limites, os nossos deveres também. O que a gente se põe a fazer? O que a gente precisa se responsabilizar? Porque o nosso dever é responsabilidade nossa. A liberdade, gente, ela não significa ausência de restrição, de obrigações, de leis, de deveres. Na sua essência pura, ela é a aceitação das correntes que lhe são adequadas, para as quais você é adequado. Entende? É definir e aceitar que você carrega consigo um fim escolhido e valorizado por você mesmo e não imposto. É uma coisa muito particular, por quê? Porque o que é liberdade para mim, o meu senso de liberdade, o meu senso de limitação e de espaço que eu preciso para estar bem e não interromper o sossego do outro, vamos dizer assim, é diferente do seu, que está aí me assistindo, por exemplo. Então, por isso que a gente se autoconhecer é tão importante, justamente para isso, para você identificar quais são os seus limites, qual é ali a sua barreira de proteção, vamos dizer assim, para que você não se sinta violado quando alguém não respeitar isso. E a gente vê que esse senso de liberdade, ele é muito distorcido, né, nas relações humanas. Por quê? Principalmente em relacionamento afetivo, né? A gente vê muito pessoas que privam umas às outras de fazer as coisas, que entende que o outro tem que estar grudado o tempo inteiro, que a partir do momento que está ali se relacionando tem que ser um só. E não, gente, cada um tem a sua individualidade, isso é muito importante ser preservado e cultivado também. Cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu espaço, os seus limites, aquilo que é importante para si, pessoas que são importantes para si. Tem um canal no YouTube aqui, eu vou até deixar o link na descrição do canal dele, o Marcos Lacerda, ele é psicólogo. E ele fala muito que nos relacionamentos afetivos existe o eu, o você e o nós. O que diz respeito ao eu, diz respeito à minha individualidade. Diz respeito ao outro, diz respeito à individualidade do outro. E o que diz respeito ao nós é o que é em comum entre as duas pessoas que estão se relacionando e que é importante e faz sentido para as duas enquanto juntas. Isso é muito importante a gente entender isso. Porque a liberdade, gente, é um estado constante de se livrar de julgamentos, né? Nossa, isso é muito forte falar isso, mas é isso. É um estado constante de se livrar, se desprender de julgamentos de si mesmo e do próximo. Falar de pessoas, a gente nunca pode generalizar as coisas, porque cada um sente de um jeito, pensa de um jeito, foi criado de um jeito. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, pensar sobre o que é liberdade, se perguntar o que é liberdade para mim. É você ser empático e saber identificar quais são os limites da outra pessoa. Se tá difícil para você identificar o limite, pergunta para a pessoa. A gente perguntar não ofende. Conta para ela, fala assim, olha, o que é liberdade para você?
Quais foram as situações da sua vida que você se sentiu sufocado? O que você pensa sobre isso? Quais são os seus limites? Pergunta, porque quanto mais a gente fala claramente sobre as coisas, melhor os nossos relacionamentos ficam. Com os outros e com a gente mesmo. É a gente se expressar de maneira objetiva. Às vezes a gente fica com tanto receio de magoar a pessoa, de não saber como que a pessoa vai lidar com o que você tem ali para falar, que muitas vezes as pessoas não dialogam, sabe? Elas ficam supondo o que a outra tá sentindo, supondo o que a outra tá pensando, supondo o que a outra tá achando ali do que é verdade. E nem sempre. Gente, ninguém tem bola de cristal para saber o que tá acontecendo dentro de você. Se você não expressa, se você não fala, é muito difícil, sabe? Fala o que você quer, quais são os seus limites, o que você não gosta. Sempre com a ressalva do vídeo dos conselhos lá que eu falei. Vou deixar aqui no card para quem não viu, que tudo tem jeito para ser falado, gente. Mas é importante a gente saber se expressar. Dialogar tem muito a ver com a liberdade. Tem muito a ver com a nossa liberdade e a liberdade do outro também. Estamos o tempo inteiro nos relacionando com pessoas, estamos o tempo inteiro fazendo parte de uma sociedade. É muito importante a gente ter esse senso, né, do que é liberdade. Até porque isso tudo delimita muito quando a gente olha para as nossas relações e vê quais estão saudáveis ou não, através do quanto a gente se sente confortável em sermos livres e sermos nós mesmos ao lado de alguém, ao lado no ambiente de trabalho, no seio familiar. Entende o quanto a liberdade, esse conceito de liberdade, a gente precisa refletir sobre isso com racionalidade? Não deixar isso só no inconsciente, mas trazer isso para a superfície para a gente poder realmente qualificar a nossa vida, para a gente realmente fazer um filtro ali das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Mas é isso, gente. É um papo profundo, é um papo que dá pano pra manga. Deixa nos comentários aqui o que vocês acham sobre isso também. Lembre-se que seu dever é responsabilidade sua. É igual a frase do Homem-Aranha. Com grandes deveres, grandes responsabilidades. E é isso, tá bom? Deixa um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!